Oi pessoal, boa tarde aí quem está chegando. A gente vai dar início agora no nosso Voz e Povo. Vou chamar aqui o nosso participante Flauzino Antunes. Boa tarde, Franzé, meu amigo. Renato, tudo bom, meu primo? E aí, meu querido Flauzino Antunes, E aí, meu camarada Chiquinho? tudo bom? Tudo bem? Tá ouvindo direito? Você tá ouvindo direitinho por aí? Tô. Pronto, maravilha. Bom, pessoal, boa tarde, né, a todo mundo que está aqui presente. Hoje o nosso Voz e Povo será com Flauzino Antunes Neto, né, que é formado em Economia pela Universidade Federal do Paraná. Hoje é conselheiro, né, do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e também é presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, do DF. Primeiramente, Flauzino, eu queria agradecer a tua presença, dizer que é uma grande satisfação ter você aqui presente. E aí eu já queria iniciar contigo esse tema, né? A gente está vivendo um período muito difícil, né? O nosso país, essa questão do coronavírus só fez agravar, né, a situação. Em 2019, o nosso PIB foi só 1,1%, né, de crescimento. O desemprego, a desindustrialização, tudo isso, o próprio ataque, por exemplo, às universidades, à ciência, à tecnologia, tudo isso vem ocorrendo de maneira gradual. E aí eu já queria fazer essa provocação, ouvir o que é que tu está achando, qual é a tua opinião sobre esse atual cenário, e queria que comentasse essa questão desse crescimento pífio do PIB, né? Foi o menor em 3 anos. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí nos ouvindo. É uma satisfação estar aqui dentro dessa live para poder fazer esse debate e começar o seguinte. Essa crise, ela não veio uma crise momentânea, é uma crise que já estava perdurando aí nos últimos 2 anos, acentuou o ano passado, né, o ano de 2019, com a implementação de várias políticas desse governo Bolsonaro Guedes, né, que foi desmonte do Estado, desmonte de várias empresas privadas que foram vendidas para o exterior, várias redes estatais de ciência, de tecnologia, de abastecimento de alimentos e tudo que foi se construindo no Brasil durante desde do período Vargas até os dias atuais foi numa velocidade assim monstruosa sendo desmantelada por esse governo e a gente está sentindo na pele agora os efeitos dessa retirada do Estado da economia, né? Porque o ano passado fechou já com quase 12 milhões de pessoas desempregadas, fora aqueles que fazem bicos, são autônomos, trabalham aí por questões de aplicativos e tudo mais, no setor precarizado. E agora, a projeção mais otimista é de uma queda de 3% do PIB ou até 6% de queda no PIB. Isso vai jogar de uma só vez para o desemprego mais o dobro de pessoas já desempregadas. Né? Então a gente vai para quase 25 milhões de pessoas. Então deixa eu só complementar aqui. Então quer dizer que não se pode, por exemplo, jogar culpa no problema do coronavírus a nossa projeção. É o seguinte, para combater o vírus, combater essa crise que está sendo provocada agora, teria que ter uma rede estatal muito mais aprofundada para a gente poder fazer um alavancamento da economia nesse momento. E a gente não tem como fazer uma retomada de crescimento pós o coronavírus
porque a gente não tem instrumento mais de aceleração, né, de retomada da economia. Qual que é o dilema hoje? Né, o que está sendo colocado como dilema posto? Ou a gente combate a questão do vírus, uma questão sanitária, de vida, ou a gente combate o desemprego, né, a falta de renda. Isso puxado pelo Bolsonaro. Quem está criando essa dicotomia, essa confusão toda é o Bolsonaro. Né, falando que tem que salvar os empregos, salvar a renda, a pessoa tem que ir trabalhar, pôr a pessoa para a rua. E isso vai custar, na verdade, várias mortes no país, porque ele está pondo a população em risco. Mas por que ele quer fazer isso? Ele quer salvar o mandato dele. Porque se acentuar a crise, né, como já estava sendo acentuado, e se concretizar, nenhum presidente no mundo se sustenta com uma queda de 6% do PIB. Então ele quer se deslocar dessa crise que ele mesmo colocou o país, falando assim, olha, eu pedi para voltar a trabalhar, eu pedi para retomar a economia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. No discurso. Né? Ele está querendo se salvar no discurso. Porque ele está ficando isolado nesse sentido todo. Então, ele quer se salvar de alguma forma. E isso é a saída dele. Então, ele vai falar, pô, eu não tenho nada a ver com essa crise. Essa crise foi provocada pelo vírus, essa crise foi provocada pela oposição. Pelos prefeitos e governadores, né, que estão incentivando. Então, e o que ele está fazendo? Ele está fazendo um jogo genocida, assassino, fazendo o quê? Forçando que as pessoas fiquem sem renda, sem alimento, sem nada dentro das casas, num desespero total entre se arriscar, ser contaminado ou ficar sem renda, sair para ir trabalhar. Então, ele está forçando isso na prática. Ele está fazendo o quê? Ele não paga os R$600 que foi aprovado pelo Congresso. Ele arranja subterfúgios para não pagar, empurrar com a barriga. Quando transfere dinheiro para banco, para grande empresário. E não está chegando na população, a população está sem renda. Ele segura, da outra ponta, recursos do governo federal para estados e municípios. Porque é onde que o bicho pega, né? As pessoas vivem nos municípios. Já era isso, Flauzino, que eu queria até apontar, né? Você colocou de forma muito inteligente essa questão dos estados e municípios, né? Por exemplo, nós temos alguns estados que já estavam quebrados, né, antes dessa crise, como o caso do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, né, que, por exemplo, não está conseguindo pagar salário em dia. E essa situação do coronavírus faz com que os estados e municípios tenham uma imensa queda na redução da sua arrecadação. Então, por consequência, também, além da população, os cidadãos, né, que moram nos municípios, nos estados, vão precisar ser socorridos. E aí, nem o cidadão recebe na ponta, nem o estado e município também recebe esse aporte financeiro, não é isso? É isso. Daí o que acontece? Como os governadores estão muito mais ligados com o prefeito e tem essa relação mais próxima, os prefeitos ficam cobrando do governo estadual recursos para manter as pessoas na rua, nas casas. E não deixar eles saírem para a rua. Porque o que acontece? E os planos, os leitos, acontece com o prefeito, né? Então, eles exigem dos governadores recursos. E o governador, por sua vez, exige do presidente a contrapartida. Só que o Bolsonaro faz o quê? Não, eu libero recursos se você liberar o comércio. Eu libero recursos se você fazer a minha política. Então tem uma chantagem, né? Não é isso? Existe uma chantagem. Ele sequestra o recurso constitucional que tem que ser dos estados e municípios, o FPM e o FPE, e outras formas de transferência, para fazer chantagem e trazer os governadores para o seu lado. Então, e o que aconteceu é que os governadores falaram, viu, dessa forma não vai dar. Eu não vou fazer isso e não vou fazer aquilo. Porque eu tenho que salvar a vida. Os governadores estão indo para salvar as pessoas. E não vai fazer esse jogo genocida do Bolsonaro. Flauzino, coloca só o teu celular em
Coloca o teu celular em pé, tem algumas pessoas que estão com... Isso, perfeitamente. Deixa eu só aproveitar, não sei se você viu hoje, né? E aí já também é um informe para todo mundo, que o juiz federal aí do DF, o Renato Coelho Borelli, da Justiça Federal, autorizou, né, a suspensão dos empréstimos consignados, né, dos aposentados, ou seja, pelos próximos 4 meses, né, naturalmente, se a AGU e o Banco Central não recorrerem, esses aposentados terão a suspensão desses empréstimos consignados. E aí, para entender, né, para quem está nos ouvindo entender, isso representa uma economia gigantesca. Só para ter uma noção, representa 1 bilhão mês de que esses aposentados, né, terão recompostos em seus salários, né? E aí ele falou a seguinte questão no despacho dele. Ele coloca assim: o pagamento de lucros e dividendos pelos bancos, além do mínimo legal, é irrazoável, né? Então, o próprio juiz aponta, né? Porque, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, né, até o dia 19/4, ou seja, até 2 dias atrás, liberou 12,2 bilhões de reais para 18 milhões de pessoas. Enquanto a Caixa, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Santander e o Itaú receberam de socorro 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Né? Então, os bancos estão tendo mais socorro financeiro do que propriamente o desempregado autônomo. Eu queria ouvir tua avaliação nesse sentido. Então, eu já fiz um levantamento, porque foi... Fora esse 1 trilhão, já tinha ido mais 50 bilhões de reais de antecipação de dinheiro, de fundos e tudo mais, para o setor financeiro. Mais esse 1 trilhão. E assim vai indo. A política de 600 reais não chega a 5 bilhões. Então, pô, a gente está numa conta de que quem está sofrendo, se sacrificando e recebendo menos, são os trabalhadores, os mais pobres, os micro e pequenos empresários, pequenos agricultores. Esses são aqueles que estão sofrendo mais e pagando a conta dessa questão do coronavírus. E o setor financeiro, daí, né, por falta de demanda, por falta de circulação de recursos e de pessoas comprando, a indústria, né, também acabam sentindo. Mas quem não sente, quem está recebendo dinheiro fácil, vamos colocar entre aspas, é o setor financeiro. O setor financeiro não contribuiu em nada na sua parcela de sacrifício, vamos colocar assim, em prol do país, em prol da sociedade, uma solidariedade ao povo. Então, a gente não viu isso em nenhum momento, né, pela parte do governo federal. Eles estão pagando o serviço financeiro, né, que, conforme a auditoria cidadã da dívida apresenta. O ano passado foi 1 trilhão, vamos arredondar, 1 trilhão de reais pagos para o serviço financeiro do orçamento. Se você tirar, né, parcela disso aqui, né, vamos suspender o pagamento por 1, 2 anos, a gente juntaria aí, vamos propor aqui, 90% de não pagamento por 2 anos. A gente junta 1 trilhão e 800 bilhões de reais que a gente poderia usar como recurso. Resolve a parada toda, né? Ajuda os municípios, estados, consegue ampliar, por exemplo, a renda, né, cidadã? Exatamente, porque nesse momento de crise, desses 3 meses que a gente precisa ficar em isolamento social, se a gente calcular por baixo, é uma proposta, daqueles que têm carteira assinada, que trabalham para micro e pequena empresa e tudo mais, que são em torno de 30 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, a gente estaria falando, vezes 2.000, 6 bilhões, 60 bilhões de reais. 3 meses, 180 bilhões. Só com a redução de 90% do pagamento da dívida, a gente já tem 900 bilhões. Pô, então a gente não precisa
nesse momento, aumentar imposto ou sacrificar a saúde. A gente pode até sobrar dinheiro para o SUS, para os estados, municípios. Eu vi o Helder Barbalho do Pará, governador do Pará, pedindo 30 bilhões. Pô, e fala que não tem dinheiro. Pô, tem dinheiro. O que a gente precisa num Estado democrático de direito é definir para onde vai o dinheiro do imposto. A gente tem que pressionar que esse dinheiro não vá para banco. Né? Tem que chegar na Flauzino, ponta, chegar nos deixa eu te perguntar. O William Matheus está perguntando aqui qual é a tua avaliação sobre o isolamento social. Se você acha que até agora essa política, né, do isolamento está funcionando, se é isso mesmo. Não tem outra saída. Não tem outra saída. É evitar contaminação. Quanto menos pessoas contaminadas e que dê sintomas, né, seja sintomáticos e precise de respirador, o Brasil, tanto no sistema público e privado, não vai ter o suporte suficiente para todo mundo, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Então, se você isolar, você tem tempo de se programar, mas o governo federal tem que fazer a parte dele. Aí que tá. Não adianta pôr todo mundo nas casas e não dar renda, não investir em máquinas, em ampliação de leitos, hospital de campanha. A China construiu um hospital de 1.000 leitos em poucos dias. A gente não está vendo isso porque a ideologia do governo Bolsonaro de ultradireita é de não intervenção no Estado, na economia, nem no momento de crise. Então ele vai favorecer os setores financeiros e não vai fazer o que o povo está precisando. Então ele só está se agarrando no seu mandato, falando que a parte dele é mandar todo mundo ir trabalhar, e as consequências ele vai pagar lá na frente. Então ele não quer saber quantas mortes ele vai gerar. Né? Então ele está querendo salvar o mandato dele. Exatamente porque ele está usando essa desculpa, né? Que a culpa não é dele, que a economia, ele não tem nada a ver, porque por ele mesmo estaria todo mundo trabalhando. É mais ou menos o que o Rodrigo comenta. O Rodrigo fala assim, Bolsonaro quer colocar a saúde do povo em risco para garantir o lucro de uns parasitas, como o velho da Havan, né, que é um que até agora suspendeu mais de 1.000 contratos, né, dos trabalhadores para surrupiar o dinheiro público. Né? Ele vai utilizar o dinheiro público para pagar o salário dos trabalhadores que ele suspendeu. Né? Exatamente essa estratégia feita pelo governo federal foi para beneficiar os seus amigos, né? Os grandes empresários. Então, o que acontece? Qual é o outro reflexo? A desindustrialização já provida de anos anteriores, né, que foi a venda de empresas brasileiras estrangeiras, a privatizações de empresas. Hoje a gente não tem uma empresa suficiente assim que a gente possa conduzir, canalizar a produção de máscara, de equipamento de saúde, de respirador. A gente é dependente do estrangeiro para importar máquina. E isso só tem um tipo de um monopólio chinês, vamos colocar assim, que atende o mundo todo. E não está dando conta. E a gente não tem uma indústria nacional suficiente que a gente possa falar assim, viu, galera, hoje vamos parar aí de produzir o que a gente está produzindo, vamos produzir coisas de saúde, né? Vacina e tal. A gente não tem esse tecido, essa cadeia produtiva sobre o nosso controle. Né? Então, estamos pagando o preço dessa política neoliberal sendo implementada desde o final dos anos 80. A gente não desenvolveu a nossa indústria, a gente não tem capacidade de ciência, pesquisa e tecnologia, e a gente está pagando essa conta agora. O vírus está sendo essencial para que a gente, né, veja qual o conceito de política econômica a gente quer. Uma política que seja para o mercado interno, aquecimento da nossa capacidade de compra, de investimento, de produção. Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer. Então, a saída... Era exatamente, Flauzino, deixa eu complementar, eu acho que você, inclusive, se antecipou ao que eu queria colocar. Essa questão do coronavírus expôs muito a nossa situação, né? Não só a nossa, mas a situação no mundo todo. Né? Por exemplo, em São Paulo, o João Dória botou a polícia militar para invadir uma fábrica e pegar máscara e luva, né? Porque não tem. Ou quem tem está segurando para vender mais caro.
expôs, por exemplo, o Bolsonaro, virou o representante da cloroquina no mundo, pediu ajuda da China, né? A China não, da Índia. A Índia teve que mandar agora insumos, né, para conseguir fabricar a cura, né, a cloroquina para cá, porque nem isso tinha. E aí você, de forma muito brilhante, atentou a isso, né? A falta de um projeto nacional de desenvolvimento colocou o Brasil nessa situação, né, de um país periférico que vai ficar dependendo sempre dos outros, porque o Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, utilizou a Lei de Segurança Nacional para a GM, né, a indústria de carros, fabricar, né, equipamentos que pudessem ajudar no combate ao coronavírus. Então, eu queria que se você pudesse ampliasse um pouco mais o debate nesse projeto. Hoje, por exemplo, o que nós poderíamos fazer, e aí se nós tivéssemos um governo progressista, por exemplo, para avançar. Né? Naturalmente, é algo que vai levar décadas, mas naturalmente nós podemos partir de um início. De onde nós poderíamos partir, por exemplo, hoje? Não, eu vou partir de um ponto concreto. Saiu no noticiário hoje que Manaus, que está numa crise muito forte, né, de quase acima de 90% da ocupação de leitos, de UTI e tudo mais, e falta respirador. Fizeram uma compra emergencial de respiradores da China. Só que com um valor 3 vezes maior do que o governo federal comprou há 2 meses atrás. Porque a referência... Porque é o seguinte, daí estão falando que está superfaturando. Às vezes, né, vamos colocar, entre aspas, dentro de uma ciência econômica, quando aumenta a demanda e a produção não atende, os preços sobem naturalmente. Então, os preços desses equipamentos subiram, inflacionaram. Às vezes não é culpa do governo do Amazonas que comprou o preço superfaturado. É que o preço subiu em menos de 2 meses 3 vezes. Bom, então, é isso que... Isso demonstra que se a gente tivesse uma indústria nacional, né, suportando, vendendo, criando e suprindo os estados e municípios, a gente talvez não teria esse problema. Agora, se a gente tivesse um governo progressista, nesse momento, que contrapôsse a política neoliberal, já me fizeram essa pergunta, por onde começa? É que é uma engrenagem, que é a seguinte, cada dente faz parte de um todo, né? Claro que começar pela educação, pela ciência, pela tecnologia, mas assim, tinha que ser tudo isso com um projeto de eu vou fazer uma fábrica de tal produto, né? Eu vou fazer coisas de ciência e tecnologia altamente intensivo em tecnologia. Então a gente tem que ter um projeto para como o pré-sal, por exemplo, era um desses projetos que poderia ser, porque para fazer o perfurador que chegue lá no pré-sal, a ciência, a tecnologia necessária para a produção da plataforma e tanto do perfurador exige uma gama de cadeia de produção muito grande. Então, se investisse mais e ficasse mais na mão da Petrobras, a gente estaria formando uma capacidade maior de ciência e tecnologia que poderia ser empresas que poderiam fazer outras coisas. Né? Seria o suporte para outras coisas. E o Brasil tem mais, né? A gente poderia começar pela... Né? Tem vários setores da economia que a gente poderia utilizar, mas para isso tem que ter... Mas não é assim, eu vou investir em ciência e tecnologia. Você tem que saber aonde está e para onde você quer chegar. Você tem que ter um início e um fim. Daí a gente traça o trajeto. Então, qual é o projeto nacional que a gente precisa como um todo? É setor petroquímica, é setor automotivo, é setor em outros, enfim. Ou seja, né, romper essa dependência externa, não é isso? Com o Estado sendo o Estado sendo o principal motriz, né, desse rompimento, na construção, no investimento público, é isso? Eu não falei, mas é exatamente isso. O Estado vai coordenar isso, porque com o Estado puxando, a gente consegue trazer as empresas privadas para investir junto. Porque o Estado vai dar o norte, vai dar o rumo, e todas as outras empresas vão acompanhando. Então, a gente tem que fazer um projeto.
Aí isso é um projeto nacional que envolve o Estado, o setor privado e os trabalhadores, né? Então, Mas dentro o desse setor privado que tu se refere seria o setor privado nacional ou o setor privado internacional e nacional? nacional, de preferência nacional. Não monopolista, um nacional com sentimento de nação, que está afim de fazer o projeto. Então é isso que... Inclusive, eu tenho pelo menos acompanhado, por exemplo, algumas empresas aqui do Ceará, ou até algumas empresas nacionais, ajudando, né? Por exemplo, e aqui eu vou, como eu gosto bastante de destilado de cana, né? A Pitu, a 51, essas cachaças todas forneceram uma grande quantidade de álcool em gel, né? Fabricado nas suas empresas, e fazendo doações, né? Ou seja, doando inclusive para hospitais, né, que estavam em falta. Então, no momento como esse, eu acho que o que você falou é muito correto, né, desperta, né, empresas que despertem um sentimento nacional no que cabe, porque elas sabem que é um problema central. Se o povo não sai, elas não vendem, não geram emprego, é um efeito dominó, né, não tem para onde correr. Então, precisa ter, de fato, essa compreensão, né, esse sentimento. Exatamente, exatamente. A Assim, outra... não, pode perguntar. Pode falar, Flauzinho. Não, porque a questão é justamente na formação da indústria, né? Não adianta a gente jogar apoio a o velho da van, que ele é comerciante, né? Então, e o que ele vende vem tudo da China. Então, porra, né? Não é esse sentimento de patriota que ele coloca lá, se veste de super-homem verde e amarelo e faz aquelas presepadas toda, que é o sentimento patriota. Não é. O sentimento patriota era a gente ter as fábricas que produzem as camisetas que ele vende, os cintos que ele vende e tal, enfim, essas coisas todas. O sentimento patriota... Inclusive o que a gente colocou, Flauzino, por exemplo, o secretário de privatizações deles, que é o Salim Matar, o dono da locadora de carro, acho que é Localiza, perfeitamente. Que compra carro, inclusive, sem pagar imposto, né? Não paga um tostão de imposto, né? É esse tipo de gente que está querendo dar soluções mágicas. Foi o cara que liderou, por exemplo, quando você falou no início, a privatização de várias dessas empresas nacionais, né? E no momento como esse tem papel fundamental. É engraçado, esses caras, na verdade, eles não querem o fim do Estado porque o Estado é ruim, o Estado é malvadão. Eles só não querem pagar imposto do lucro que ele tem. Ele não quer abrir mão do lucro, né? Nem em forma de salário, nem em forma de imposto. Eles querem aumentar seu lucro, né, em cima dos trabalhadores e do meio social, né? Então, achando que eles são uma ilha isolada dentro do país, né? Então, se eu estou bem, o resto que se dane, né? Então, eu pagar menos imposto e a saúde que se privatize. Não precisa de saúde, quem tem dinheiro pague e assim por diante. Esse é o pensamento dos caras. Então, eu não vou pagar a saúde Tem uma questão, Flauzino, do dólar antes dessa questão. O dólar disparou, né? Inclusive, o próprio Paulo Guedes chegou a dizer que o dólar só chegaria a R$ 5 se fizessem muita besteira, né? E aí teve uma explosão quando ele fez aquele comentário preconceituoso, né? De que as empregadas estavam todo mundo indo para Disney, do jeito que estava. E aí é uma observação que o Tony fala, né? O Anderson Tony fala assim: o que vocês têm a analisar sobre as últimas declarações do Bolsonaro sobre as mortes provocadas, onde ele alega que ele não é coveiro, né? Tipo assim, eu não sou coveiro. Então, o que isso prejudica, por exemplo, esse tipo de declarações boçais na economia mundo afora, inclusive nas questões, aí uma próxima pergunta, já vou emendar, na questão da crise diplomática com a China, né, causada pelos imbecis ideológicos dos filhos do presidente, do ministro das Relações Exteriores e agora do ministro da Educação. O que essas declarações repercutem, atrapalham economicamente, por exemplo, com essas alegando que a China comunista fabricou o vírus para dominar o mundo, e inclusive eles estão embarreirando, né, muito das nossas encomendas por esse tipo de atitude boçal, né? Bom, Chiquinho, é o seguinte,
o dólar a R$ 5, se fosse parte de uma estratégia visando que os exportadores brasileiros conseguissem preços competitivos para geração de emprego aqui, seria uma política até viável. Mas se estivesse dentro de um projeto. O que eles fizeram foi muita barbeiragem, né? Dentro da política neoliberal de manter o preço do dólar dentro das bandas cambiais, escambau e tudo que o Banco Central fica lá medindo. E o que é o seguinte, o setor financeiro internacional está vendo que o Brasil, pilotado pelo capitão e pelo Guedes, vai dar água, né? vai dar prejuízo para os investidores internacionais. E eles estão retirando o dólar do país. Quanto mais o dólar vai saindo, mais ele vai aumentando. Bom, a semana passada fechou com 65 bilhões de dólares sendo retirado do país. Fuga de capital, né? Fuga de capital. E isso é o primeiro sinal que a água está entrando no navio e a rataela já está saindo para fora. Então, os primeiros ratos são o setor financeiro internacional. Na hora que ele sente o cheiro de água, pula fora e gerando já uma crise também, porque, pô, os imbecis não fazem coisa de imbecilidade à toa. É uma imbecilidade coletiva pensada. Os filhos falam da China e tudo mais porque eles querem criar briga, que são capachos do Trump, né? E, pô, a agricultura nacional do agronegócio é completamente dependente das compras chinesas. A ministra Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, passou o ano passado todo convencendo os chineses de fazer contratos com o Brasil. Na hora que ela concretiza esses contratos e começa a fazer as entregas, vem uma declaração dessa. Os chineses, pô, vou parar de comprar. É óbvio que eles iam fazer. Talvez eles dêem um susto, olha, parem, façam. Mas se o negócio levar a sério, a gente já não tem uma indústria. A indústria, o comércio já está desempregando. O que estava salvando aí é a superprodução de grãos e commodities que o Brasil fez nesse semestre, nesse período da safra aqui de 4 meses. Agora que vai ser colhido os frutos, que é a venda. Se não tiver para quem vender, que a China é o maior mercado, a crise vai chegar no campo. Não vai ter a segunda safra. Pô, isso aí vai ser... Daí o PIB não chega a -6, vai chegar a -10. A crise vai ser instalada de forma generalizada no país. Então... E aí, Flauzino, nesse caso, mais parece nem ser uma crise, parece ser um projeto proposital mesmo, né? Porque eles estão fazendo mesmo de propósito isso, né? Eles não são, eles não são loucos, né? Eles podem até aparentar, mas eles sabem muito bem que esse tipo de ação vai gerar essa crise, né? Diplomática, em que você falou muito bem que a China, por exemplo, 78% dos grãos do Brasil, a China é que compra, soja, né? E aí você comprar briga com quem gera emprego no Brasil, por exemplo. Então, é uma discussão que daí a gente vai transcender a questão econômica para uma questão política, né? Pode ser que sim, pode ser que seja pensado, pode ser que ele esteja esticando a corda para ver se... Talvez para agradar o Trump? Agradar o Trump e algum interesse de alguém. Alguém local aqui. A gente, de uma certa forma, o Bolsonaro pôr aquilo que ele queira ser um projeto de ditador, um projeto de alguma coisa nesse sentido. Né? Ele pode estar buscando isso, né? Esticando a corda, fazendo com que a gente caia nesse jogo dele e tal. E o que a gente precisa é contrapor, né? A gente precisa mostrar que tem saída para o outro lado,
que a saída, isolar o Bolsonaro, que esse projeto, se for um projeto de levar o país para o caos, a gente consiga romper, né? Consiga mostrar que ele é o mensageiro do apocalipse, ele é o grande anjo da morte, e essa coisa toda. Então, pô, e isso a gente tem que mostrar para o povo. Isso a gente tem que chegar neles, né? Chegar mostrando. E qual é a alternativa? A alternativa é essa, a alternativa é por aqui, tem saída. A gente não está num túnel desesperado, que só o Salvador, mito, Messias, tal. Que, na verdade, é um lobo em pele de cordeiro, né? Que se veste de Messias, mas é o cara que está levando você para a morte. Então, isso aí tem que ser bem colocado, né? Então, o Guilherme Bianco, Flauzino, o Guilherme Bianco, aqui lá de Araraquara, nossa audiência aqui está internacional, a matéria em Araraquara. Está perguntando aqui, o que vocês acham que as nossas instituições estão prontas para enfrentar essa crise? É uma pergunta difícil, né? Nossas instituições nunca passaram por um momento igual esse, né? Então, achavam que podiam fazer qualquer coisa, estavam acima do bem e do mal, né? E muito descolado da realidade, muito descolado da base social, muito descolado do povo. Eu acho que a saída é eles verem as pessoas que estão sofrendo. Eu acho que daí dá para a gente apostar numa questão institucional. Por enquanto... A Geona está falando o seguinte, Flauzino, a USP, né, a Universidade de São Paulo, tem ciência para fabricar testes do corona com um custo muito baixo. Por que será que falta que a USP não entrar nessa batalha? O que está faltando, né, para a USP entrar nessa batalha? Vontade política, né? Porque a USP tem estrutura, tem orçamento do governo estadual, né? Teria que o Dória, por exemplo, assumir, porque ao nível que a gente está, né? A gente está dependendo do Dória, né? Enfim. Ai, esse vírus está mostrando várias coisas. Mas o Caiado virou comunista, por exemplo. O Caiado virou comunista. Até o Maia é comunista nesse momento. É. A gente fortalecer esse elo entre as faculdades, trazer a faculdade, né, tirar eles da realidade acadêmica e trazer para a realidade concreta. Falar, olha, vocês têm condição de produzir pesquisa, de teste, produzir os testes aqui, fazer os testes e tudo mais. Eu acho que tem condição. Mas precisa ter vontade. O Dória fala assim, olha, está liberado para fazer, o Brasil todo pode usar, vou aportar mais recurso aqui, escambau e tal, vamos fazer. Porque uma das coisas que foi de sucesso na Coreia do Sul foi a tipagem geral, né? Vamos fazer teste em todo mundo, para ver se tem ou não tem contaminação aqui, colar e tal. E tem que ser rápido. E era em todo mundo mesmo, né? Inclusive dentro dos carros, né? As pessoas passando dentro dos carros sem precisar de alarme, sem formar aglomeração, todo mundo separado. E isso foi uma tática de sucesso, eu acho que tinha que ser implementado. Agora a gente depende da importação de teste da China, pô. Isso só vai colaborando com nosso argumento que, pô, a gente tem estrutura, tem tudo, mas a gente se afastou disso, né? Então a gente tem que retomar. Eu acho que o vírus está mostrando qual é o caminho que a gente tem que tomar. Por universidades públicas, que seriam uma das grandes formas da gente sair. Né? Tanto como a minha outra questão... Pode continuar. Também. Sim. Elaborar equipamentos de respiração, a baixo custo, de produção rápida e tudo mais, a USP tem plenas condições de fazer. Inclusive, Flauzino, falando sobre isso, não sei se você chegou a ver, o Senai, né, a Rede S, o Senai, por exemplo, aqui no Ceará, que eles têm em Fortaleza 2 sedes. Eles estão, por exemplo, dando a manutenção e consertando os respiradores que estão, por exemplo, tendo problemas, né, estão quebrando. Fazendo isso de forma gratuita, né? Até sim. Sistema S, Senai está dando essa colaboração, né? Ou seja, a indústria local, por exemplo,
estão fornecendo, algumas empresas, algumas indústrias estão fornecendo mão de obra não, os insumos, por exemplo, quando falta para fazer o conserto, exatamente nessa perspectiva, né, de união desse espírito, né, do empresário nacional, juntamente com a ciência produzida, e aí você devolve, né, via Estado para a população, a colaboração dessas instituições, né, exatamente formando essa espinha dorsal dessa construção coletiva da ciência, da tecnologia, da união do Estado com os que trabalham e com os que produzem, né, ao mesmo tempo. Exatamente. É isso mesmo. Vai forçar a construção dessa espinha dorsal que você falou. Teria que, né, convencer o Dória, né? Eu acho que o Dória era um cara importante nessa linha de frente. Eu acho que o cara radical. Nosso amigo aqui, professor Sinfrônio, colega de faculdade, está aqui na nossa live. Valeu, Sinfrônio, um abraço. A outra questão, Flauzino, que eu queria entrar, é nessa questão do auxílio emergencial, né? Primeiramente, destacar para quem está nos assistindo que a proposta do Bolsonaro e do Guedes eram R$200, não eram 600, e o Congresso malvadão aprovou, né? Que esse Congresso malvadão foi quem aprovou os R$600 e não os 200 que o Guedes e o Bolsonaro queriam. Aí nós temos aí, por exemplo, as mães solteiras, né, estão recebendo de R$1.200, onde tem uma colaboração maior. Só que existe um problema, Flauzino. Aparentemente, está parecendo que essa crise vai perdurar por mais tempo. E o Bolsonaro está dizendo que não tem mais dinheiro para prorrogar o auxílio emergencial. Que a gente sabe que é mentira, né? Dinheiro tem. Mas e aí? Se não houver essa prorrogação, se perdurar o isolamento social, como fica a situação do povo nessa circunstância? Uma saída difícil, né? Eu acho que tem que... O Bolsonaro não quer pagar de jeito nenhum. Ele já não queria pagar antes, não quer pagar agora, não vai querer pagar depois. Então, eu acho que faz parte da nossa contribuição pressionar o governo, pressionar o Bolsonaro, pressionar que ele pague e até aumente, né? Então, e como a gente pressiona? É fortalecendo o camarada de luta chamado Rodrigo Maia para fazer com que exista ou se construa um parlamentarismo, né, branco nesse momento, para que a gente tenha um eco da população dentro do Congresso Nacional e para que as coisas aconteçam. Então vai ser um momento de muita crise, né? Muita crise, porque, igual eu falei, o túnel que o Bolsonaro está mostrando, que tem uma luz no fundo, é o túnel do abatedouro, né? A gente acha que está entrando para sair no lugar melhor, a gente está indo para o matadouro, né? Então, isso tem que deixar bem claro. Eu acho que a luta do povo vai ser pela que a participação do governo federal seja concreta, né? Então, o apoio dos governadores, dos prefeitos, né? A gente pressionar e continuar mantendo firme o isolamento social como instrumento de evitar a morte, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa estar nessa fase emergencial, nessa fase difícil, conscientização de povo, conscientização da política e a condução para o país ter renda para ficar no isolamento. Então... Tem uma questão, Flauzino, que eu queria ouvir a tua opinião. Alguns parlamentares, né, inclusive parlamentares de centro, têm debatido no Congresso, por exemplo, propor taxar as grandes fortunas ou implementar a volta, né, o retorno que teve na década de 90, que seria taxar lucros e dividendos, cobrar imposto, o IPVA, né, que nós pagamos no carro, na moto, sobre lanchas, iates, enfim, uma série de impostos que seriam, digamos, para a camada mais rica do Brasil, né, os milionários, os barões. Primeiro, a minha primeira questão, isso ajudaria o nosso país no sentido de ampliar a fonte de recursos e, ao mesmo tempo, será que nós teríamos uma grande resistência do Congresso, que muitas vezes representa vários lobbies, né, vários interesses? Bom,
eu acho que, de princípio, ninguém é contra a taxação de grandes fortunas, de PVA de avião, de barco, essas coisas todas, enfim. De que a camada mais abastada tenha a condição de contribuir mais com o seu pagamento social, né? Através de imposto. Mas vamos e convenhamos, a gente quer fazer isso aqui para quê? É para sair do coronavírus? É para dar mais recurso para o Estado em investir? Até a gente convencer o Congresso Nacional que isso tem que ser feito, a crise do corona já foi. A renda né, não chegou no povo. Isso, se passar depois, vai dar mais dinheiro para o Bolsonaro fazer recursos para banqueiro e para grandes investidores estrangeiros do que para o povo em si. Não vai chegar para governador, não vai chegar para a população em geral. Então tem que ter um objetivo, não é isso? Exatamente. Qual que é o principal objetivo? Né? É financiar a renda a curto prazo? A curto prazo é a gente mexer no destino do recurso pago para juro. Isso é emergencial, isso aí já tem grana lá, dentro do Tesouro Nacional, para pagamento, isso é rápido. É só pegar o recurso e jogar para a população. Não precisa de aprovação de Congresso, nada, essas coisas todas. A outra seria emitir moeda. Mas emitir moeda para quê? Para financiar que o Estado vai ter recurso para pagamento de juros e não vai chegar de novo para a população? Então, o que a gente está disputando, na verdade, é para onde o recurso que já existe chegue na onde que tem que chegar, para manter as pessoas na casa. Os trabalhadores ter renda. Para aqueles que não têm nem trabalho, ter renda. Né, para poder se sobreviver nesse momento. Né? Não enforcar micro e pequeno empresário. Micro e pequeno empresário não pode ter crédito do Banco do Brasil, crédito do BNDES, porque eles vão cobrar juros em cima desse pessoal. Ele já está enforcado. Inclusive, Flauzino, deixa eu só pincelar essa questão. Tem sido uma das principais críticas, né? Saiu uma matéria no Diário do Nordeste, e aí eu falo com mais propriedade, porque falou aqui mais local, né? Mas muito provavelmente deve estar ocorrendo nacional. Que 77% dos micro e pequenos empreendedores que tentaram esse socorro de 1 trilhão e 200 bilhões, que foi exatamente o motivo pelo qual o Guedes e o Bolsonaro jogaram esse dinheiro no sistema financeiro. Era para que esses micro e pequenos empresários conseguissem empréstimos a juros negativos para manter fluxo de caixa e não estão conseguindo, está sendo negado. Por exemplo, essas pessoas que logo receberam o auxílio emergencial, quem tinha dívida com o banco subtraiu a dívida, né? Inclusive precisou de uma ação do Congresso para que os bancos parassem de cobrar. Então não tem muito nexo, né? O discurso do governo, não é isso? O discurso do governo é falar assim, eu vou liberar para o povo, mas na verdade quem vai pegar o dinheiro é o banco. Nós estamos sanando e aumentando todos os lucros possíveis para os bancos. Os bancos não vão atravessar a crise com nenhum desespero. Eles vão sair muito mais fortalecidos. Vão nadar de braçada, né? Estão nadando de braçada. E na hora que a crise fazer terra arrasada, eles vão sair comprando todo mundo. Porque eles vão ter recurso. Pô, adianta eu fazer um cara que tem uma vendinha com 5 funcionários, que não estou vendendo para ninguém. Eu já estou com as duplicatas todas nas minhas costas. Eu tenho que pagar o salário do mês. Eu tenho que pagar o aluguel, talvez. Né? Enfim. Eu vou ter que pagar os meus trabalhadores, que tem que deixar em casa. Eu vou ter que pegar um empréstimo de 3 meses com juros, não sei o quê. Pô, lá no futuro eu vou ter que pagar. Pô, o governo tem dinheiro para bancar. Fala, olha, durante 3 meses você não precisa pagar salário. Eu pago o salário dos seus trabalhadores, você vai também ficar em casa. E tudo mais, pô. É isso que o governo tinha que fazer. Dinheiro de transferência de renda do Tesouro Nacional, sem juro para ninguém. Pô, nada mais justo. Esse dinheiro é do povo, esse dinheiro é retirado da sociedade para devolver para a sociedade. Então, faz a função dele. Não é para dar para banco. Nesse momento de crise,
Olha, o meu consignado, vamos colocar assim nesses termos, eu sou o governo, o meu consignado eu vou suspender, vou pagar só 10% durante 2 anos e eu vou garantir a saúde e o emprego de todo mundo. Porra, é isso. É isso que tem que fazer. Tu Nesses colocou, 4 meses eu Flauzino, garanto o isolamento e no futuro eu aqueço a economia para esse povo estar comprando, investindo e tudo mais. Senão não tu vai dar. colocou uma questão e eu queria que tu argumentasse mais um pouco sobre a possibilidade dela, e aí, mais uma vez, dentro de uma perspectiva de projeto. Semana passada, o ex-presidente do Banco Central do governo Lula, ministro da Fazenda do governo Temer e atual secretário da Fazenda do governo Dória, o Henrique Meirelles propôs a impressão, né, de mais dinheiro. E aí, tu fez uma pinça sobre isso, e isso, por exemplo, nessa perspectiva de projeto, qual seria a função dessa estratégia e se funcionaria, se daria certo? Só não entendi o finalzinho da pergunta. Se você ouviu a parte do Henrique Meirelles, né, que o Henrique Meirelles propôs imprimir mais dinheiro, né, moeda nova. A minha pergunta é, dentro de uma perspectiva de projeto, resolveria o nosso problema ou isso poderia gerar um efeito cascata de inflação, enfim, fuga de capital? Nós estamos com uma... Quando a gente tem desemprego, na ordem aí que a gente estava falando em 19, não vou nem contar no período coronavírus, de 12 milhões de pessoas, quer dizer que a gente tem espaço na economia nacional para a gente aquecer. Uma das formas de aquecer é aumento da base monetária. Que se a gente aumenta o dinheiro em circulação, na forma de emissão de moeda, os juros abaixam, o custo do dinheiro vai ser menor, então a circulação vai ser... Tudo isso está previsto dentro de um arcabouço da ciência econômica. Em momentos de depressão, emite-se moeda. Mas tanto o Brescia como o Meirelles está querendo que se imita moeda e injete nos bancos. Pô, não adianta. A questão é a seguinte, não adianta falar, os neoliberais estão falando que tem que emitir moeda, ó que avanço. Não, porra. Eles estão vendo, dentro da ciência econômica, como ainda fortalece mais o setor financeiro. Se a gente falasse assim, não, esses caras são bacana, estão mudando de posição, eles estão emitindo moeda para que abasteça o micro e pequeno empresário e os trabalhadores. Daí era um avanço. Mas é o seguinte, isso quer dizer que existe uma sinalização que é possível e não vai gerar inflação. A gente vai tentar fazer o quê? Pisar no acelerador para retomar uma economia com emissão de moeda e a gente consiga voltar ao caminho do pleno emprego e tudo mais. Mas só emitir moeda, é isso que a gente precisa estar discutindo. Para quê? Faz parte do projeto nacional. A gente podia pegar esse dinheiro e falar assim, a gente vai abrir uma fábrica de respirador, a gente vai abrir uma fábrica de álcool em gel, a gente vai abrir fábrica de produção de vacina, a gente vai incentivar as universidades federais com esse recurso que a gente está emitindo agora no Banco Central, vai entrar direto nas universidades para ela fazer vacina, teste, escambau e tal. Aí era uma coisa, positiva. E moeda a gente vai criar um negócio concreto que é o bem-estar da sociedade. Daí a gente faz isso de uma forma casada, uma forma dentro de um segmento que a gente gostaria. Mas com o governo Bolsonaro, com o Guedes, aí eu acho que não vai sair. Então, a emissão Não vai acontecer, né? Não vai. Flauzino, a gente tem aqui 5 minutos, né? O Instagram é capitalista, ele impede que a gente converse mais de 1 hora. Então eu vou ler aqui um comentário. O Juan, ele fala assim, essa crise mostrou que o que move a economia é a classe trabalhadora e não os empresários. E por último, a Geona, ela fala, qual o segmento mais forte da economia brasileira no enfrentamento da recessão? Aí eu pediria que tu fosse bem objetivo, porque ele dispara aqui para a gente já. Eu queria agradecer a Josenira, né, que é a Geonab 2 aí, a Josenira, uma professora de geografia, é lá de Alexandria, no Rio Grande do Norte, pelas perguntas.
É realmente isso. Existem alguns memes aí na internet falando que não adiantou Marx falar que era a classe trabalhadora, né, que move a economia. Precisou vir um vírus para mostrar, ó, sem os trabalhadores não gera capital, não gera lucro. São os trabalhadores que vão mover a economia. Não adianta você ter lá capital em forma monetária ou de indústria sem o trabalhador lá para movimentar a coisa toda. Então, isso está bem claro, né? Então, eu acho que se a sociedade aprender, não aprender agora, mas vai ficar no subconsciente da gente no futuro conseguir conscientizar mais trabalhadores da importância dele, que sem ele o dinheiro não chega para o patrão. Então, isso aí é importante. Agora, a classe da elite que está mais na linha de frente da recessão são os micro e pequeno empresário, os micro e pequenos industriais. Esses sempre foram a linha de frente. Então, eles estão, por exemplo, o caso lá que você falou do álcool em gel das usinas. Aqueles que são nacionais se envolveram. E a gente tem bastante desses exemplos. Então, a gente poderia dar um apoio maior para eles. Não é Votorantim, não é Gerdau, não é esses caras, não. São os pequenos e médios industriais brasileiros que estão na linha de frente, que produzem máquinas, que produzem equipamentos. É esses caras aí que a gente poderia incentivar. Então, eu queria primeiro, por último, né, Flauzino, agradecer a tua presença. Foi um debate muito rico, né? Eu acho que o mais importante da crise não é só falar da crise, todo mundo fala, né? Falar mal do filho feio, todo mundo fala, né? Mas é apontar, né? E aí, você apontou aqui diversas saídas, né? Tendo o Estado como força motriz, né? Como sendo espinha dorsal. Apontamos, por exemplo, a saída da construção dos respiradores e de outros equipamentos, feito, por exemplo, nas universidades públicas, né? Que são locais em que a ciência e a tecnologia estão envolvidas, e mostrando, mais uma vez, a importância dos pequenos e médios empresários, principalmente nacionais, que é que, por exemplo, a Magazine Luiza, né, a Luiza Trajano, tem feito uma campanha, por exemplo, contra as demissões, né, que não demitam, não vamos demitir. Tem dado espaço, por exemplo, em aplicativos, para que pequenos empresários e empreendedores vendam sua mercadoria na plataforma dela. Então, são iniciativas interessantes e que deixam a gente alegre, né, que mostram que realmente a gente tem um caminho para sair da crise. Esse caminho é com o Estado, é com a tecnologia e é principalmente com os industriais brasileiros e com o nosso povo. E eu queria, por último, que você deixasse sua mensagem final para as pessoas. Eu queria agradecer o seu convite, né, primeiramente, agradecer quem estava aí nos ouvindo. Que isso seja rotineiro, né? Porque essa troca de informação é importante nesse momento para a gente criar condições de uma política de saída de crise, né? E saber que a gente tem uma luz, alguém pensando, que a gente consegue juntar esforços para que a gente consiga juntos, de uma forma solidária, salvar vidas, salvar emprego, que é isso que o Brasil precisa. Flauzino, muito obrigado, meu irmão. Tudo de bom, viu? Até mais. Obrigado, estamos à disposição. Valeu.